Agora, deixa eu mostrar uma outra arte agora, com o nome que surgiu hoje, com o nosso Guilherme Frossar, que é um dos colunistas de O Tempo, e ele, Frossar, trouxe a informação que sacudiu o domingo, hein? Martim Anselmi, 40 anos, aí os clubes que ele treinou, Colombo, o seu domingo tava tranquilo. Aí na hora que saiu... Tava não. Tava não? Tava não. Você já acordou? Mas prossiga com o raciocínio, por favor. Você já acordou pensando nessa questão do treinador? Mas na hora que o Frossar deu essa notícia, ele bagunçou com o domingo de todos os repórteres que acompanham o Atlético. E você, claro, é um deles, meu cara. É isso, viu, Jaime? Vamos começar rapidinho, só retrocedendo em relação aos nomes que você mencionou, Jaime. Vamos lá. O Zubeldia, ele não foi procurado pelo Atlético. Essa foi a informação oficial que conseguiu a reportagem de O Tempo Esportes. O Atlético não avançou em momento algum. Segundo o empresário, tá aqui falando o empresário, quem conversou diretamente com ele do Zubeldia. O Atlético não avançou por esse nome. Jorge Sampaoli, tem uma turma que gosta, Jaime, tem outra turma que não gosta do ex-comandante do Atlético. Então, a turma é de quem manda, a turma que manda, exatamente, dos donos. Não da torcida, porque a torcida, pelo menos nas redes sociais, foi o termômetro, é sempre o termômetro, é uma fração da torcida do Atlético que está entre os milhões de apaixonados nas redes sociais. O Sampaoli era o nome preferido. Pedro Caixinha, também obtivemos a informação que não foi procurado, mas este Jaime Júnior que está no telão, este que está na live de O Tempo Esportes, tem sim conversas muito bem encaminhadas com o Atlético para se converter no novo treinador da equipe. Martim Anselmi, o argentino de 40 anos, passou pelo Unión La Calera do Chile, Independiente del Valle do Equador, onde fez o seu principal trabalho. E anote aí, Jaime, uma característica ou um feito que o Atlético buscou, isso é informação. Um rápido bastidores, logo quando a gente estava lá no Clássico, eu em conjunto com o nosso repórter do digital, Pedro Faria, pintou a informação. O Cuca não permanece, depois ele teve a lesão, a cirurgia no ombro, que ele passou pelo procedimento, então o Atlético ia esperar a sua recuperação, a sua alta, para depois demitir o seu então treinador, mas pintou a informação naquela ocasião. O Atlético aposta e aposta muito na Copa Sul-Americana neste ano, é o desejo da diretoria. Martim Anselmi foi campeão da Copa com o Independiente del Valle do Equador em 2022. Por fim, passou pelo Cruz Azul do México e pelo Porto de Portugal. Fez uma campanha muito decepcionante no Mundial, Jaime. É verdade, o Porto estava no grupo do Palmeiras, do Inter Miami, do Lionel Messi. Fez um Mundial de fato muito fraco. O Martim Anselmi não resistiu, fez parte de todo esse processo. Mas o jovem de 40 anos, Jaime, é apontado como uma das promessas de treinadores do cenário sul-americano. Negociações avançadíssimas com o Galo. Bom, então, enquete para você. A enquete para você que nos acompanha. Quero o seu voto aí. Você quer Jorge Sampaoli, Pedro Caixinha, Zubeldia, ou essa novidade do domingo você gostou? Martim Anselmi, descrito agora pelo Colombo, histórico dele passado. O que você acha? Você que era mais de Sampaoli, você acha que esse Martim Anselmi pode chegar e ser melhor do que seria uma vinda do Sampaoli? Enquete para você. Conto com o seu voto, quero saber a sua opinião. Quem você quer treinando o Galo? Sampaoli, Caixinha, Zubeldia ou essa novidade? Martim Anselmi. Dom Seabra. Sacudiu o domingo do repórter, sacode o domingo do comentarista também, porque eu tenho certeza, você pode até me surpreender aqui com a resposta, mas eu tenho uma quase convicção de que você não estava pensando em Martim Anselmi. Hoje seu domingo já foi, meu Deus, Martim Anselmi, deixa eu pesquisar sobre Martim Anselmi aqui, buscar informações, como é que joga e tal. Bagunçou seu domingo essa notícia? Um abraço. Olha, Jaime, assim, Martim Anselmi é um cara que não tá aí entre os primeiros, quando a gente se lembra de treinador pro Brasil, né? É claro que surpreendeu todo mundo, né? Surpreendeu a todos no meio esportivo, se é que vai fechar realmente, né? Segundo o Colombo passou a informação do Frossar, tá bem adiantada a negociação, o gol do Grêmio nesse momento, inclusive
Flamengo e Grêmio no Maracanã 1-1. Mas é um nome que surpreende, né? Agora, é aquela coisa também. Vários treinadores, às vezes, as coisas acontecem. Leonardo Jardim é um deles. Chegou no Cruzeiro, ninguém sabia aqui no Brasil. Basicamente, a gente não sabia quem era de tão próximo assim, né? Para acrescer, gostou dessa? Boa. Para acrescer a seu comentário. O empresário do Martim Anselmo é empresário de vários treinadores portugueses, incluindo Leonardo Jardim, Arthur Jorge, Abel Ferreira, Ricardo Sapinto, que um dia passou pelo Vasco, de toda essa galera aí, viu, Seabra? Então, o Abel era outro que quando chegou no Brasil, pouco se falava dele aqui, pouco se conhecia. Jorge Jesus também. Então tem uns treinadores que quando chegam são apostas, né? Alguns dão certo, outros não. Por isso chama aposta, né? O Martim Anselmo é um cara muito jovem, tem uma passagem ótima aí, né? No Del Valle. Foi pro futebol português, foi pro Porto, né? Que é um dos grandes clubes aí do futebol europeu, como o Colombo disse, estava disputando o Mundial. Então, assim, é uma aposta que já foi campeão da Sul-Americana, tem essa experiência e o Atlético foca tudo nesse momento na Copa Sul-Americana, porque na Copa do Brasil não acabou, mas está bem complicada a situação depois do primeiro 2-0 pro Cruzeiro no Clássico. No Brasileiro já foi pro vinagre, né? Acho que o Atlético não disputa uma vaga na Libertadores e olha lá e tal, mas não sei nem se chega a isso no Brasileiro. Título, esquece. Então o Atlético vai focar realmente todas as suas forças na Copa Sul-Americana, que é, para mim, o caminho mais acessível. Se o Martim Anselmo, tem essa experiência, pode ajudar o Atlético nessa condução aí, por que não apostar nele? Sair um pouco do óbvio também, né? De Sampaoli, de Zubeldia, desses nomes que estão sendo falados aí. Sobre o Sampaoli, vocês estavam falando aí, tem muita gente realmente que é mais uma questão de convivência, né? Uma questão de dia a dia. E aí a gente até falou muito sobre isso no Tempo Esportes, eu, Lélio, Dimar e tal. Mas o cara não dá bom dia, não sei o quê. Eu até disse, eu acho muito simplista, sabe? Falar, mas o cara não sei o quê, negócio de dar bom dia. Não é só uma questão de dar bom dia ou não dar bom dia. Conviver com um chefe, o treinador é um chefe dos jogadores. Difícil de lidar. É uma coisa bem complicada, né? Todo mundo sabe disso. E aí eu não tô falando só de futebol, não. Tô falando você que tá aí nos assistindo, na sua empresa, lá onde você trabalha, no seu escritório. Tem dia que o chefe chega bacana, legal, contando piada. Tem dia que o chefe não dá nem bom dia. Tem dia que despana todo. Tem dia do nada que resolve. Então, assim, conviver dessa forma no dia a dia é um negócio bem complicado. E no futebol, você precisa ter um bom ambiente de trabalho, porque senão as coisas não funcionam. Então, eu não quero o cara que dê bom dia, eu quero o cara que ganhe títulos, que ganhe jogos. Mas como é que você vai fazer o jogador acreditar no seu projeto se você não trata todo mundo bem? Não, e o Sampaoli é esse cara que ganha um monte de títulos aí? Também não é, né? Não é. Ele é um bom treinador, eu acho que ele é um bom treinador sim, ele pode fazer um bom trabalho, se caso ele venha. Agora é um cara difícil de conviver. E nós não estamos mais em 1950, né? O próprio, vários treinadores que a gente tem notícia aí, que são folclóricos no futebol, que eram caras que davam espinafrada, vão na... O Strick, né? E o Strick, inclusive... Indo bem longe. Está sendo, inclusive, lançado recentemente agora o Omão, né? Um livro sobre a história do Strick, cara que foi histórico pro futebol mineiro, inclusive, treinou vários times aqui, Vila, Cruzeiro, Atlético América, e é esse temperamento, né? 1900 e burdoada, né? O cara chegava lá e dava uma esculhambada e todo mundo funcionava. Nós não estamos mais nesse, né? Vamos voltar muito no tempo, não? Vamos pegar aqui nomes de ótimos treinadores, tá? Mas que eu pude ouvir esses treinadores, o jeito de conversar com o atleta, do trato ali no treino. Celso Roth, para mim, é um dos treinadores, e eu disse isso a ele, para mim, é um dos treinadores que eu mais aprendi no campo, acompanhando o treinamento, dia a dia. Era um cara que conseguia, sabe, arrumar o time, principalmente a parte defensiva e tal. Mas na hora de falar com o jogador no campo, ele falava de uma forma que eu ficava incomodado. Sabe, se tivesse em campo eu me sentiria desrespeitado pelo jeito de falar. Mas naquela época era uma coisa assim, não, isso é do futebol, é o linguajar do futebol e tal. Hoje o jogador não aceita isso mais. Esse tipo de linguajar que ele utilizava na época, a forma como ele tratava, ele tinha um vozeirão muito forte. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, né? Ele era treinador e, assim, trabalhar com ele, assim, tá no dia a dia, né? Mas eu aprendi muito. E muitos jogadores aprenderam muito com ele também. Mas ele é aquele cara que não conseguia ter uma sequência longa de trabalho, né?
que ele chegava, ajeitava o time, mas com o passar do tempo ia tendo um desgaste. E eu sou fã do Celso Roth, tá? Eu sei que muita gente critica, mas eu sou um deles, inclusive. Né? Mas vendo o trabalho dele de dia a dia, é impressionante como ele consegue fazer, sabe, ensinar os caras, mesmo aqueles, principalmente aqueles mais ruinzinhos de bola. Ele consegue extrair dos caras. Eu convivi também com o Celso Roth, né, durante muito tempo em vários clubes, tanto no Cruzeiro quanto no Atlético, ele treinou os dois, e a gente cobrindo ali na beirada do campo, dia a dia, era uma outra época, né, a gente convivia muito dentro do CT, então a gente convivia muito com os treinadores, com os jogadores e tal. Não me agrada muito também não, essa forma dele, não gosto dele como treinador, não sou fã do Celso Roth não. Não tem nada contra ele, porque eu não convivi com ele, nem o conheço direito, mas a parte profissional não me agrada muito não. Eu acho que ter um bom convívio, principalmente no futebol, com os jogadores, e aí não é só com os jogadores não, é com o massagista, com o roupeiro, com a turma da limpeza, com a turma da lavanderia, com a turma da cozinha. Um clube de futebol, ele é uma empresa que tem vários setores. Ter um bom convívio com todo mundo dentro do clube facilita as coisas, né? Eu acho que o dia a dia fica mais leve, os jogadores compram a ideia de uma forma mais fácil, né? O estilo de jogo que o treinador quiser implementar. Agora, caso contrário, se a convivência não for boa, complica um pouco mais o negócio, né? Aí o dia a dia fica bem pesado, né? Bom, temos... Pessoal, a gente está com a enquete aqui no ar, a gente conseguiu botar a enquete aqui no ar? Deixa eu ver aqui se a enquete está aqui no ar. A gente não conseguiu botar a enquete, não é isso? Tivemos algum probleminha aqui para colocar a enquete. Daqui a pouco a gente tenta colocar a enquete, que eu quero ouvir a opinião do torcedor. Qual treinador você quer no Galo? Jorge Sampaoli, Zubeldia, Caixinha ou a novidade de hoje, que é o Martim Anselmi? Quero saber a sua opinião aqui, o que você acha, o que você pensa, quem é o treinador que você quer. Durante a semana o Sampaoli vinha liderando todos os sites que eu pude acompanhar, inclusive o nosso. Agora, e hoje com essa notícia de que o Martim Anselmi está ganhando força para ser o novo técnico do Atlético? Você muda de opinião, apoia, ou vai fazer aí um movimento na internet contra? O que você acha? Quero saber a sua opinião. Bom, deixa eu dar uma passada